Segundo as intenções elementares, diria Mano Brown, sobre a nossa vinda aqui de capacete para a Estrada dos Romeiros, com esse cara aqui, o Porsche Taycan GTS. Mais uma vez, até me sinto um pouco repetitivo dizendo isso, mas a versão GTS me parece ser a mais interessante de um modelo do line-up da Porsche, especialmente esse pacote Brasil aqui, nessa belíssima cor cinza Stone. Mas o Taycan GTS apareceu em 2022 para resolver um gap imenso que existia aí na linha Taycan entre a versão 4S e a versão Turbo. Ali nos Estados Unidos dava quase 40 mil dólares de diferença de preço, e a chegada dela ajudou a posicionar o Taycan aí como hoje um dos carros elétricos mais bem sucedidos do mundo, né? Vende mais do que Model S e Model X somados nos Estados Unidos. Por que eu tô falando em Tesla, que não tem muito a ver com a realidade brasileira? Porque na prática o único concorrente realmente direto desse carro, quando a gente olha para o mercado global, né, um sedã elétrico com pegada mais esportiva e pretensões de volume, aqui no Brasil a gente meio que só tem o Audi e-tron GT, que nada mais é do que o Taycan Turbo S com outro logo, né, o irmão de plataforma aí. Mas ele claramente foi mirado no Tesla Model S, né, como na fase de projeto, vamos chamar assim. E aí, bom, primeiro você tem, como sempre na linha GTS da Porsche, né, um carro que traz muitos upgrades aí de suspensão, pneu, até estéticos de aerodinâmica, aqui esse pacote de carbono voltados para performance, sem o powertrain das versões turbo, que eu vou falar um pouco mais disso já já em movimento aqui na Estrada dos Romeiros. Mas no caso do Taycan é um pouco até excessivo, não, porque a gente nunca reclama de excesso de potência, mas é um pacote muito difícil de você acessar no dia a dia, né? Aqui você tem um 0 a 100 na casa de 3.7 segundos, aí no turbo você tem na casa de 3.2, no Turbo S em 2.8. Eu acho que ninguém tá sentindo muito a falta aí no dia a dia de 6, 7 décimos de uma aceleração que já é na casa de 3 segundos, né? Este cara aqui é seu por R$820 mil. Isso é claro se você não pegar nenhum opcional e estiver disposto a esperar, porque essa é a realidade de Porsches no Brasil. Esse dinheiro te dá o powertrain duplo, né, com a tração integral, toda essa potência aí, até 600 cavalos com overboost, 517 no modo normal, te dá esses bancos esportivos aqui de Racetex, que é Porsches para camurça, te dá o painel aqui com 3 telas, te dá também uma coisa que eu nunca experimentei antes, que é um Taycan com teto solar. E aí olha só que interessante, ó, você tem esse botão aqui em que você pode eleger os modos do teto solar. Vem aqui para cá pro painel, ele pode estar apagado, né, com o capacete ali, ó, fica fácil da gente ver. Significa que ele tá deixando passar bastante luz. Aí ele tem essa opção mate, né, ou mate, sei lá, que ele fica foscão, deixa passar menos luz, ou menos luz, que luz, não galera, menos luz. E aí você tem o semi, que ele faz um mezzo aqui, ó. E aí, de forma até curiosa, ele tem uma opção que eles chamaram de negrito, que eu vou manter a câmera aqui para vocês verem, que basicamente inverte o semi, ó. Onde estava fosco vira translúcido e vice-versa. Muito legal, vai impressionar os seus amigos. Sempre, olha só que interessante, dá para ver a sombra aqui, ó. O que que muda na sombra dentro do carro do semi pro negrito, ó, o reposicionamento da luz. Olha que lindeza essa soleira de carbono aqui, dá vontade de tirar e colocar na parede de casa. Mas o Taycan GTS, como eu vinha dizendo, olha só que legal também o contraste aqui da maçaneta com a porta. Vamos abrir, né? Senão fica mais difícil da gente entrar no banco de trás. Se você está tentando convencer a sua excelentíssima a entrar num Taycan, porque ele é um carro familiar, bom, é uma conversinha um pouco difícil de sustentar, né? Porque vocês veem que espaço até tem no banco de trás, mas não é a coisa mais abundante do mundo. O espaço para as pernas é legal, tá aqui o tripé, ó, tô eu regulado para trás de mim mesmo aqui, bastante espaço para as pernas, mas o espaço para a cabeça aqui é um pouco limitado. Mas vou te falar, tô até queimando a língua aqui, tô revendo os meus conceitos sobre o Taycan. Bom, espaço para o passageiro do meio esquece, né, por causa do túnel aqui, mas com o teto solar, a experiência do banco de trás, olha, melhora demais, porque era um lugar meio claustrofóbico. Agora você se sente mais confortável e tem essa telinha aqui para brincar. Agora que o Noah está chegando, ele adoraria poder ficar vendo desenhos aqui, ele adorará
aliás, quando chegar. Tô sentindo aqui o ar-condicionado no talo chegando aqui pro banco de trás, isso também é muito bacana. Até o apoio de braço aqui também é feito em Racetex. Outra coisa muito legal, somzinho Bose aqui para vocês, ó. Outra coisa muito legal que o Taycan GTS proporciona é você não ter que ficar explicando para seus amigos como é que o seu Taycan Turbo é elétrico, mas tem o nome Turbo, né? A gente entende aí o raciocínio da Porsche em transformar Turbo em um trim level, né? Em um patamar de performance, mas continua causando uma certa estranheza, né? Tava falando ali, não espere grandes coisas como carro de família. O porta-malas é grande, é bacanudo, tem até uma entradinha 12 volts, mas aqui no pacote Brasil, né? Brasileiro demanda step, e aí a gente fica tal qual num GR Corolla, com esse stepzão aqui matando boa parte do porta-malas, e a própria abertura aqui, né? Apesar do espaço lá dentro ser interessante, a abertura não permite objetos muito grandes assim de serem colocados ali dentro. Quer ver o que tem debaixo do capô? Vai ficar querendo, não abre, não tem o que mostrar ali. Ah, mas você só fala bem do carro. Não, vou falar mal aqui porque eu não tenho rabo preso. Algumas coisinhas aqui do Taycan que eu vou criticar. Primeiro, o volante aqui a gente já falou, vou falar mais sobre ele em movimento. Eu tenho críticas ao volante, mas aguardem aí. Agora, algumas coisas um pouco curiosas. Por exemplo, as saídas de ar aqui, ó, você não consegue direcionar para você, nem eletronicamente, né? Vem aqui, ó, no menu, ar-condicionado. Você consegue controlar individualmente aqui a força de cada saída, mas não direcionar. Eu, por exemplo, gosto de ter o ar bem assim sentido na orelha, sabe? Me gela mais a cuca. Aqui eu não consigo colocar exatamente na direção que eu gostaria. Outra coisa que vai receber a minha indignação aqui, ó, é o acionamento do aquecedor do volante, que às vezes você distraído na estrada dá uma batidinha aqui, é um botão escondido, então você não sabe que apertou um botão e daqui a pouco a sua mão começa a esquentar e você não sabe por quê. Mas enfim, como diria Vanderlei Luxemburgo, vocês estão percebendo que a gente está procurando pelo e ovo para falar mal do Taycan. Na realidade brasileira, né, o que tem para falar mal desses carros é sempre o preço e o fato de, além deles terem preços caros de tabela, você ter a dificuldade de encontrar um pronta entrega por um preço próximo ao preço de tabela. Mas enfim, esse tipo de carro, galera, não é para falar dele parado, é para acelerar e sentir o barulho de Jetsons aqui e a aceleração de 0 a 100 na casa de 3 segundos dele em movimento. Então subam aí no capacete que a gente veio maquinado para curtir o Taycan GTS aqui nos Romeiros. Bora se apurmar aqui na estrada dos Romeiros, moço. Primeiro vamos botar no Sport Plus, né? E bom, né? Estamos aqui de GTS. Bora fazer um launch controlzinho. Marcou aí o 0 a 100. Casa de 3.7 segundos. Esse ronco do Taycan GTS é muito gostoso. É muito Jetsons. E aí aquela história, né? Como a gente vinha falando. É mais lento, significativamente mais lento do que um Taycan Turbo S, que chega a fazer abaixo de 3, né? Mas a questão é, algum dia você vai precisar de mais aceleração do que isso? Eu tendo a achar que não, né? E aí, a diferença de preço é significativa, e eu acho até, vou falar uma heresia aqui, é quase como se o Turbo S tivesse potência demais, né? O Turbo também. Óbvio, tem circunstâncias na pista, por exemplo, em que você vai notar essa diferença. É óbvio que um Turbo S vai virar mais rápido. Vamos combinar também, né? Eu não imagino que muitos donos de Taycan estejam considerando aí track days com os seus elétricos, né? Não é que não vá ser um carro legal, mas ainda na realidade atual no Brasil, eu duvido que o Taycan seja o único Porsche do seu proprietário, né? Provavelmente é um carro que está sendo comprado como elétrico do dia a dia. Uou! Muito em parte por essa aceleração explosiva, mas na hora do track day esse cara tem um 718, um 911, para realmente tirar o máximo de uma circunstância de pista, né? Porque o Taycan, apesar dele ser um carro que o pessoal da Porsche no lançamento, eu estava no lançamento desse carro, o lançamento global,
que a gente emendou com um rolê no gelo na Finlândia, né? Mas apesar do pessoal, agora sim a gente consegue ter um pouquinho mais de espaço para acelerar, ter enfatizado muito, né, que, uou, como é gostoso, cara. Essa aceleração explosiva não enjoa nunca, né? Mas o pessoal enfatizou muito que a posição de guiar, a altura que você está do solo, né? Até o ângulo de visão aqui com os paralamas, o ponto H, né? Que é a altura do seu quadril em relação ao solo, do Taycan está mais próximo do 911 do que do Panamera. O Taycan é um carro mais baixo, com centro de gravidade mais baixo, e a sua posição de pilotagem mais baixa do que do Panamera, que seria o equivalente, né? O carro de 5 lugares, aí, o sedã a combustão. Então ele tem sim uma pegada que te instiga a acelerar, né? Apesar de aqui na versão GTS a gente ter aquela situação que eu já brinquei, esse volante de Alcântara aqui dos Porsche e dos GT3, né? O Cayenne Turbo GT também tem, que é um volante fino e de camurça. Eu li numa revista americana essa analogia e gostei muito. Parece que você está acariciando um gato magro, né? Está sentindo o pelo do gato e o osso embaixo aqui. Eu ainda acho que para carros que você não vai guiar de luvas na pista, o couro ainda é a melhor opção. Mas é claro que quem está comprando um Taycan GTS ao invés de um Taycan base, quer também um pouquinho dessa fantasia de estar com um carro de pista, né? E a Alcântara está aqui muito mais para isso, para praticar essa caixinha dessa sensação, do que efetivamente por oferecer um grip melhor. Eu acho que depois de gasta, sem luvas, ela oferece um grip até pior. Falando em grip, a gente tem aqui um carro de 2.300 quilos, e o que mais me chama atenção no Taycan? Freio. Olha só como o carro para, né? Quando a gente está falando de carro elétrico, é sempre um desafio, né? Porque a gente está falando de carros muito pesados. E aqui, mais ainda, né? Um carro com 600 cavalos de potência quase no overboost, 517 no modo normal e com muito peso. Então, muita potência, muito peso significa muita exigência com os freios, né? E o Taycan aqui, ó, continua te dando essa confiança no freio aí, mesmo depois de esmerilhadinhas mais entusiasmadas, né? Se você não é tão familiarizado assim com o Taycan, o próprio e-tron GT da Audi, a mesma coisa, são um dos poucos carros elétricos no mercado atual que oferecem 2 marchas, né? Então ele mantém essa aceleração explosiva em baixa que os elétricos têm, e ele é capaz também de oferecer velocidades muito altas, né? A máxima aqui do GTS é de 250 km por hora, coisa que a gente jamais chegaria perto aqui, ainda mais com o HB20 vermelho na frente, justamente porque você tem essa segunda marcha mais destinada aí a velocidades mais altas. Você acaba pagando um ligeiro preço aqui no Taycan GTS. Você tem 250 de máxima versus 260, olha só, no Turbo S. Acho que ninguém vai sentir falta desses 10 km a mais, ou melhor, a menos, né? Power! Aqui no Brasil a gente continua sem ter um... O ronco de Jetsons é legal demais. Aqui no Brasil a gente continua sem ter um rival realmente direto, né, do Taycan. Lá fora, obviamente, a gente está falando do Tesla Model S, né, principalmente as versões estilo Plaid, né, que são as versões mais voltadas para performance. Agora, a descida aqui. Aqui no Brasil, os elétricos aí com esse patamar de potência, esse patamar de preço que BMW e Mercedes oferecem, estão mais voltados para o luxo, né? O caso de EQE, que é esse aí da Mercedes, o caso do i7 da BMW. O único concorrente realmente direto do Taycan no Brasil é o seu irmão, né? O Audi e-tron GT, que acaba tendo preços mais camaradas por números de potência semelhantes. Mas, apesar de eu até gostar mais do visual externo do e-tron GT, a Porsche faz aquelas magias, né? O Porsche, com a mesma ficha técnica, acaba performando melhor do que os rivais que, em teoria, nos números ali eram para ter performance semelhante, né? Realmente, para mim, não existe nenhum outro carro elétrico, olha o que tem de frente aqui, nenhum outro carro elétrico que se compare ao Taycan em matéria de comportamento dinâmico, né? Uou! Eu sempre conto essa história, né? Eu testei na mesma semana
o protótipo MCR Ford em Interlagos, que é um dos carros de corrida mais rápidos do Brasil, campeão do Império Endurance na categoria P2, e o Taycan Turbo S, ambos na mesma semana. Com ambos, cheguei na mesma velocidade de fim de reta em Interlagos, 275 km por hora. Só que no MCR Ford eu tava todo amarrado num carro de corrida e no Taycan Turbo S eu estava sem capacete, sentado no banco de couro. Acho até que tava de capacete, né? Mas enfim, tava um carro de rua com ar-condicionado, banco de couro, multimídia, enfim, dá uma referência aí do que é o potencial, do quão explosiva é a performance dessa plataforma Taycan, principalmente nessas versões mais voltadas para performance, como a GTS e a Turbo e a Turbo S, né? Beleza, galera? Concorda, discorda? Quem é o concorrente aí do Taycan que você gostaria de ver no canal? Deixa o like nesse vídeo, isso é sempre fundamental. Se inscreve no canal, isso sempre ajuda a gente demais. E como sempre, valeu demais, cuidem-se bem e aquele abraço.